Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma Masterclass da L3 Club. Hoje a nossa Masterclass é Conheça as regras básicas do design, cores e símbolos, com o nosso querido Andrews Cortez. Ele é CEO da Ents Digital, atua na área de design e lançamentos, já trabalha com players de 8, já trabalhou com players de 8D, como Paulo Vieira, Bruno Guerra, Felipe Tito, entre outros. Então, hoje a nossa Boa. Masterclass vai ser muito top. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada pela presença de quem pôde estar aqui. E deixem o microfone ali no mudo, né? Que se o Andrews pedir alguma coisa, vocês podem estar levantando a mãozinha ali no Zoom para estar falando, tá bom? E qualquer dúvida, a gente vai liberar um tempinho no finalzinho para vocês estarem tirando dúvidas, beleza? Então, vamos lá, Andrews. A Masterclass é sua, fica à vontade e o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí. Vou começar compartilhando a tela aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver. Aí, vocês estão vendo minha tela? Sim, senhor. Isso daqui aparece também para vocês ou não? Essa questão do Zoom aqui, tá vendo? Ó? As pessoas ali, os botões ou não? Não, isso não. Não, Só não. para mim. Beleza, então. Bom, primeiramente, queria agradecer a vocês aí pela participação, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas é a primeira Masterclass que eu tô dando. Então, acho que muita gente na primeira ali nem iria falar assim, ah, não, esse daqui, o pessoal já ia passar batido, né? Mas eu tô falando porque é bom a gente ser bem íntegro e transparente, né? Então, eu queria agradecer a todos aí pela presença. É um momento muito importante para mim. Bom, acredito que todo mundo aqui me conhece, mas algumas pessoas que não me conhecem eu vou falar. Eu trabalho com lançamentos e design já fazem 4 anos. Me formei em publicidade, né? Só que no digital, o pessoal quer ver resultado, na verdade, né? O pessoal não liga para currículo, para nada. Mas é importante a gente falar da nossa formação também, né? E queria trazer um pouco para vocês a questão do design. Eu trouxe conteúdo mais topo de funil, porque como é a primeira Masterclass, eu não queria deixar algo ali muito complexo, entendeu? Então, como eu sou creator da L3, futuramente eu vou afunilando mais o funil e trazendo conteúdos mais complexos para vocês, tá bom? Aí depois eu crio o formulário ali, crio uma enquete, vocês falam o que vocês estão querendo mais. É um conteúdo mais básico, tá bom? Mas é o básico, às vezes, todo mundo não sabe, né? Então vamos lá, então. Eu vou falar sobre regras básicas no design, cores e símbolos. O surgimento do design. Eu vou abordar um pouco desde de antigamente, desde algumas épocas. Começou tudo, na verdade, na pré-história, né? Com as artes rupestres. O homem necessitava de mostrar seu dia a dia, encontra através de meios, pinturas nas pedras. Então, eles faziam aquilo para, na verdade, para registrar. Tinham várias técnicas que era para caça, para sobrevivência. Então, já começou ali na arte rupestre, na pré-história. Aí depois a gente vai para a arte egípcia, que são aquelas pinturas tanto nas paredes quanto naqueles vasos de barro, né? A gente está falando que de 3.000 antes de Cristo. Depois a gente vai para a arte grega, com aquelas esculturas, com todos aqueles nomes renomados. Por exemplo, formas geométricas com a precisão de proporção nos corpos humanos. Ou seja, eles tentavam chegar máximo à perfeição do corpo humano, né, com aquelas esculturas. Depois a gente vai para algo mais gótico, que a gente vê aqueles vitrais de igreja. Então, com muitas cores, com muita vida. Isso daí já foi 1150 depois de Cristo, tá? Depois a gente vai para o estilo barroco, que foi um período filosófico da história da sociedade ocidental, ou seja, mais aqui do Ocidente. Depois vamos para o Iluminismo, que foi 1700 depois de Cristo, que é uma época mais, que eu posso dizer, um dos aspectos dos designers de hoje em dia teve a ideia que o homem tinha que obter todo tipo de conhecimento possível, deveria ser o senhor de todas as artes. Ou seja, foi uma época de muito conhecimento que o pessoal estava ali. Arts and Crafts, né, que foi algo mais simbólico. Eu acredito que aí começou a surgir as tipografias e os ícones, os símbolos, algo que a gente traz no digital hoje em dia com mais facilidade. Depois a gente vai para a escola de Glasgow,
rejeitava a ornamentação e as volumetrías não racionais. Ou seja, tudo que não fosse racional eles rejeitavam, né? Vamos ver aqui. Modernismo, a gente vai para Art Nouveau, que assume o primeiro linha plano dos trabalhos, ditando os contornos das formas e o sentido da imagem. Eles utilizavam tons mais frios, influência da pintura japonesa. Então, ali a gente já vai para o 1890 depois de Cristo. Depois a gente vai para o futurismo, que foi um movimento modernista. Deixa eu ver aqui. Ele é voltado mais para o futuro, ou seja, já começa a trazer traços mais do futuro. Embora tenha sido 1909 depois de Cristo, você já conseguia ver movimentos nas linhas. É que eu não tenho muitas imagens para mostrar aqui, senão ia ficar muito extenso. Eu quero trazer mais o básico aqui para vocês, tá? Depois a gente vai para cubismo. Um nome muito importante que teve no cubismo é o Picasso, né? Com as suas obras, seus quadros, foi um muito importante ali. E você percebe que às vezes os movimentos eles começam a ganhar força, porque você vê aqui em 1909 depois de Cristo, né? O futurismo. Depois 1910 depois de Cristo, já vem o cubismo. E depois 6 anos depois vem o dadaísmo, que eram como se fosse uma colagem. Então, às vezes as coisas nem tinham muito sentido. Às vezes as pessoas elas viam aquelas pinturas e pensavam, ou aquelas obras, mas qual o sentido disso? Aí já começa a trazer uma ruptura no sentido da arte, né? Depois a gente vai para The Still, que é um movimento intelectual surgido na Itália. Ele também trabalha um pouco com traços do cubismo, traços simétricos. Isso daí estava presente na moda também. Um ano depois do que eu tinha falado do dadaísmo. Depois a gente vai no construtivismo. Foi uma arte, como você pode ver, uma pegada mais russa, né? Eu sou descendente de russo, mas enfim. Ela era um pouco genérica, pela utilização constante de elementos geométricos, cores primárias, fotomontagem e a tipografia sem serifa. A serifa é aquela tipografia que ela é mais puxada para algo mais formal. Então, por exemplo, em uma logo de advogado, você vai ver, na maioria das fontes com serifa, porque ele está comunicando com o público deles. Tipo, a gente vai para Bauhaus, que foi no mesmo ano, inclusive. Aí já, você começa a ver mais objetos, né? Linha simples e arte minimalista. Aí começa a surgir o minimalismo, né? E, inclusive, o minimalismo, hoje em dia, ele ganhou... Obrigado. Ele ganhou muita força. Então, por exemplo, depois eu vou mostrar algumas logos que em 1920 elas já eram minimalistas. Aí, depois desses anos, elas foram ganhando mais cores, mais formas, mais efeitos, e depois a gente voltou para o minimalismo de novo. Então, tudo está em movimento, não adianta, o design está em movimento, a arte está em movimento, então, normalmente, quando o designer ele vai procurar criatividade, procurar referências, eu gosto muito de abordar esses temas, porque você pode pegar muita coisa daqui, entendeu? Não precisa, às vezes, ficar criando novo, inventando novo. Até porque hoje em dia é difícil criar algo novo, né? Não que a gente copia, né? Mas tem um livro que eu falo que chama Roube como Artista. Que você, às vezes, pega alguma coisa dali, alguma coisa daqui e transforma e acaba virando algo novo, né? Enfim, depois vem o surrealismo, aí já vai a questão é, você expressar o sentimento, o subconsciente do ser humano. Aí vai mais para um lado mais filosófico, né? 1920 depois de Cristo. Então, ó, você percebe que a pessoa ela tá puxando o rosto ali. É parecido com um quadro que a gente viu, eu não lembro do autor agora, que ele tava puxando a pele, alguma coisa assim, um tendão, sabe? E aquilo, quando a gente vê, gera um pouco de desconforto, né? Então a arte ela consegue expressar isso daí, os sentimentos. Depois a gente vai para a arte déco, que eram estruturas em camadas, ou seja, a gente trabalhava com aerodinâmica, em streamlines. São essas linhas aqui, ó, tá vendo, ó? Que você consegue, não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, mas primeiro tem aqui a questão da proximidade e repetição, que são os elementos aqui, e algumas cores que não conversavam entre si, né? Acho que o pessoal na psicologia das cores não tinha muito essa pegada de tal cor conversa, tal cor é análoga, tal cor, enfim. Aí depois tem a pop art, que foi influenciada pela Marilyn Monroe, né? Então o pessoal pintava muito, fazia muito arte com a cara dela ali. Então tinha influência de artes plásticas, artes decorativas, fazendo com que a arte se popularizasse, né? Então a gente chega ali em 1950 depois de Cristo, né? Depois tem a escola 1, que eu
particularmente não, até nunca tinha ouvido falar, que tem a influência no Brasil na era moderna. Eles não focavam em pinturas nem esculturas. É design de produtos e comunicações. Ou seja, as telecomunicações elas já estavam, por exemplo, nessa época não tinha computador, aquele computador desenvolvido, eles estavam ainda no desenvolvimento, né? Até porque um computador que é, armazenava várias informações, ele era gigante, entendeu? Ele era muito grande ali e era difícil de locomover. Depois a gente vai pro digitalismo, né? Que é a época que a gente está hoje, que tem os microcomputadores, tem a celular, tablet. Hoje em dia você consegue fazer uma arte pelo celular, né? Então, em 1950, o pessoal não imaginava isso, né? Que você conseguiria fazer, enfim, utilizar softwares para criar design, porque antigamente nos mercados até você percebe que nem tudo é digital hoje em dia ainda, né? No mercado físico, eles mostram as ofertas de acordo com os cartazes, etc. Então tem um pouco de pintura também. Então não é porque o digital veio que a pintura, todos esses meios vão morrer, né? Enfim. Vamos lá. Agora que eu falei um pouco brevemente da história, eu vou falar os princípios básicos do design, né? Embora eles sejam simples, eles são fundamentais, né? Então a gente vai falar um pouco de alinhamento, a gente vai falar de contraste, a gente vai falar de gestalt, hierarquia, repetição, proximidade, psicologia das cores, tipografia. E eu queria perguntar para vocês se vocês estão entendendo o assunto, se está muito rápido, se vocês têm alguma dúvida, podem falar, hein? Que eu cansei de falar um pouco. Deu para entender tudo e, tipo, é muito importante, tipo, ver o princípio, assim, a história, porque geralmente a gente que tá trabalhando sempre, né? Eu sou designer e, tipo, tô sempre trabalhando com arte e às vezes a gente não enxerga realmente a arte como você acabou de falar, né? Tipo, explicando tudo, o surrealismo, tudo. E a partir do momento que você começa a trazer essas referências para o atual, tipo, para aquilo que você está fazendo, seja qualquer criativo que você esteja se dedicando a fazer, facilita muito, porque é como você falou, tipo, é muito difícil hoje em dia você criar algo do zero, tipo, muitas pessoas já fizeram tudo isso que você está pensando hoje, e se você procurar um pouco, você vai entender mais sobre aquilo que você está fazendo. Então, conhecer, tipo, tudo assim, desde o princípio, é muito importante. Você, principalmente, trazer pro atual. Roubar como um artista, como você falou. Show, show. Obrigadão, mano. Anderson, Obrigadão. está indo muito bem, eu estou entendendo. Parabéns pela apresentação, viu? Obrigado, Citelli. Muito obrigado, hein? Também Você quero, levantou a mão? também quero parabenizar o Andros. Tá saindo muito bem, irmão. Parece que você já é profissional nisso daí. E eu acho que um ponto-chave disso que você está falando é que quando a gente entende o passado e consegue, aliás, quando você entende o passado, consegue, como posso dizer, né? Você compreende o passado e entende o presente, você tem maior capacidade de criar o futuro. Então, isso de fato é Sim. a base. Acho que é fenomenal o que você está trazendo. Boa, Coisas exatamente. ótimas. Isso Boa. daí serve Pode para continuar, tudo, na mano. verdade, né? Qualquer área aí. Enfim. Vamos lá, então. Todo mundo já ouviu falar desses princípios aqui, de alinhamento, contrastes e tal? Todo mundo já está familiarizado ou é algo novo? Eu me sinto familiarizado já. Bom, para quem trabalha, eu acho que já é mais tranquilo, né? Até porque quem trabalha com design e usar esses princípios aí já pode largar a carreira, né? Se Terry ia falar alguma coisa no microfone aí? Então, para mim, tem muita coisa nova aí. Boa, boa, beleza. Vamos lá, então. Aqui a gente vai falar um pouco de Gestalt, né? Que é um elemento ótico, visual. Por exemplo, aqui você vê três círculos e dois triângulos, né? Então aqui são três círculos em formato de pizza. Só que na verdade os triângulos eles estão o triângulo aqui ele está subentendido aqui, ó. Então às vezes a ausência da forma ela cria uma outra forma, entendeu? Isso, se não me engano, tem no logo de Greenpeace, tem vários logos aqui. É que pô, se eu fosse ficar mostrando todos os logos aqui, eu ia ficar até de noite aqui. Mas enfim, entendendo esse conceito aqui, já dá para criar logos assim espetaculares e minimalistas. Às vezes o pessoal, eu preciso de uma logo aqui pro meu, por exemplo, para minha loja de pizzaria, né? Para minha pizzaria.
Talvez uma pizza com... Enfim, é um exemplo aqui, com um triângulo aqui, que utilizando Gestalt, você usa o minimalismo, o que acontece? Menos é mais, entendeu? Então, lógico, para alguns projetos, por exemplo, o ramo alimentício, eu quase não vejo minimalismo. Mas agora você vai ver, por exemplo, a loja da Gucci, Prada, várias lojas famosas, eles utilizam, às vezes, apenas o letreiro, e a maioria das fontes é em serifa. Então, é um público mais high ticket, eles não precisam. É diferente do lanchonete do seu Zé, entendeu? Que tem ali toda uma logo é, colorida, é tudo conversa com o público, tudo comunicação. Eu falo que o brasileiro, ele nasce formado em marketing, porque muitas vezes ele nem sabe dessas coisas, só que ele já aplica ali, eu não sei como, se Deus colocou um chip ali, eu juro que eu não sei. Eu sei que eu fico muito feliz de nascer no Brasil, porque, primeiro, se vocês não sabiam, tem muito gringo rodando oferta para o Brasil, porque o nosso público aqui do Brasil, ele costuma comprar muito, né? Então, o Rodrigo está aí agora na Inglaterra, ele deve saber o que eu estou falando. Ele sai na rua, ele vai falar sobre marketing digital, por exemplo, na época que ele morava em Portugal, ele não, o pessoal pergunta o que é tráfego pago, por exemplo. O pessoal não sabe, né? Então, quem busca conhecimento, embora a gente está na era da tecnologia, tem muita gente ainda que não sabe. Então, nosso dever, acredito que como, não só como creator, né, mas como pessoa ali, às vezes quando você tem um conhecimento, às vezes pessoas morrem por você não passar o conhecimento que você tem, entendeu? E isso é muito forte. Então, eu só queria. Às vezes tô falando de Gestalt, mas às vezes eu vou em outra linha aqui, mas depois eu volto, tá? Eu sou assim mesmo e tá tudo bem. Eu vou continuar na minha linha de raciocínio aqui. Inclusive, eu nem ensaiei para essa palestra, tá? Eu tô mais no freestyle aqui, porque eu acho que é a melhor forma de você. Como você vai errar alguma coisa que você nem decorou, né? Então, só bora, galera. Vou falar aqui sobre o alinhamento. O alinhamento. Isso daqui é muito importante para quando a pessoa bate o olho na arte, seja uma arte, algum logo, alguma coisa, se ele vê que está alinhado, já fica mais fácil de você ver as informações, né? Você já bate o olho ali, por exemplo, você vê primeiro esse retângulo aqui de cima, aí depois, normalmente, nas artes, aqui costuma chamar de ser a headline, tá? É headline. Eu não sei se eu consigo escrever aqui, eu não sei nem como é que faz para apagar, mas aqui, ó. Ah, é melhor nem. Enfim, eu vou. Pronto. É aqui a headline, tá? Então aqui fica o primeiro texto que a pessoa vai ler. Embaixo a gente costuma falar da subheadline, que é o texto menorzinho ali. Numa landing page, por exemplo, a headline seria promessa, então da L3 Club, né? Levar conhecimento para o mundo todo, é um exemplo, tá? Esse seria a headline. Aí a subheadline seria conheça a equipe da L3, por exemplo, entendeu? Seria algo mais ficaria menor, mas chamaria atenção. Embaixo a CTA, seria um botão, que é chamada para ação. Então, assim, isso é muito importante estar alinhado porque a pessoa consegue se identificar onde ela está, né? Então, enfim, eu não preciso ficar nem explicando muito, porque o próprio desenho já mostra aqui, né? É muito mais fácil você ler isso da direita do que você ler isso na esquerda, né? Então, eu procuro sempre, quando eu vou fazer minhas artes, ou eu centralizo tudo na esquerda, igual tá aqui, ou tem artes que você coloca a foto da pessoa no meio e você coloca o texto no meio também, ou você faz o contrário, coloca tudo na direita, né? Então, isso daí eu acho que fica bem mais fácil ali. E vocês estão vendo também que a apresentação, ela tá minimalista também. Não preciso colocar muita coisa para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. A questão da proximidade. A questão dos elementos próximos, né? Então, aqui tá um círculo, um quadrado e um círculo. Aqui, os círculos, eles estão todos juntos. Então, assim, os elementos, quando eles ficam próximos, às vezes, quando você repete eles, é um efeito do design também que você causa ali na questão visual, tá? Hierarquia das informações. Aqui, por exemplo, não é que tá mal, essa hierarquia tá ruim. Porém, por exemplo, numa página, numa arte, num currículo, por exemplo, esse formato de currículo, que tem a foto da pessoa aqui, tem aqui o texto, por exemplo, onde ela trabalhou, aqui mais onde ela trabalhou, aqui sobre ela, por exemplo, aqui mais um texto ali sobre o que ela já fez, etc. Então, assim, a hierarquia é muito importante para você colocar as informações. Mesma coisa, eu não coloco, por exemplo, imagina se eu colocar a minha foto desse tamanho, o texto desse mesmo tamanho aqui, aqui do quadrado e outra informação desse tamanho. Você vai ficar perdido. Então, a hierarquia é muito importante, né? É bom você colocar maior no que você quer chamar atenção, entendeu? Então, isso daí é muito importante também. Vamos falar sobre contraste. O que acontece? O pessoal que está iniciando no design,
eles costumam. É lógico, você está começando, então você vai querer colocar qualquer cor ali, né? Só que as cores, elas têm um peso muito importante também para o design. Por quê? Porque se eu colocar uma letra branca no fundo amarelo, vocês percebem que é muito mais difícil de ler do que eu colocar um texto preto? Percebe que destaca mais? Entendeu? Só de eu mudar a cor do texto já destaca mais, eu já consigo destacar melhor a informação. Então, isso daí é utilizado para praticamente quase tudo que envolve design visual em si. Aí eu falo design, eu posso falar também do audiovisual, porque normalmente eu edito, por exemplo, uma pessoa que edita vídeo, ela tem que saber o princípio básico de design, entendeu? Ela tem que passar por isso, porque ela vai colocar ali a pessoa tá fazendo, criando um Reels, né? E daí vai colocar o nome da pessoa. Imagina você colocar o nome do branco ali, ou alguma informação importante, nem vai dar para ler no fundo amarelo. Então é bom que a pessoa use contraste também. Então, enfim, a pessoa que, se tiver algum editor de vídeo aí, é importante passar por esses pontos também, entendeu? Então aqui, por exemplo, o que que é importante aqui? Cores escuras, fonte clara. Fonte clara, letra escura. É fácil, entendeu? É básico isso aí, é tranquilo. Bem de boa. Não tem muita regra, não, tá? Vamos falar sobre a repetição. Então, vamos supor que você está numa landing page, e aqui está falando sobre o que que a landing page entrega, por exemplo. Aqui eu vou entregar um curso, aqui eu vou entregar um e-book, e aqui eu vou entregar uma masterclass. Percebe que se vocês lerem aqui, não fica meio estranho assim? Tipo, cada símbolo de um jeito? Aqui tem um círculo, tem um triângulo, tem um losango e tem uma estrela. Não parece meio amador, iniciante? Não sei. Então a repetição é muito importante também para que a pessoa ela se sinta. Acho que traz mais autoridade, querendo ou não, para o texto que você está lendo, né? Então isso daí é bem importante. E perceba também a questão das fontes, né? Por exemplo, tem muito designer que quando ele está começando também, ele quer colocar um monte de fonte na arte. E nem sempre é assim, por exemplo. Você pode usar uma fonte da mesma família. Por exemplo, tem uma fonte que é muito famosa, que é a Gotham, a Poppins. São fontes assim que são. Eu acho que inclusive isso daqui chama Poppins. Tem gente que usa negrito, itálico. Não, itálico eu não uso muito, mas assim, negrito, regular e, sei lá, semi-bold, né? Que é semi-negrito, né? A gente costuma falar negrito bold. Então aqui, ó, na esquerda tem fontes diferentes. Percebe como traz menos autoridade? Parece uma coisa. Eu nem sei explicar, parece um convite infantil, por exemplo. Se junte à minha festa, né? Aqueles convites infantis ali. E aqui já é algo mais sério. Então, assim, nem sempre você percebe, eu vou repetir fonte, eu tô repetindo a fonte aqui, tô errado. Não. Se você repetir aqui, você traz mais autoridade, tá? Então, traz mais minimalismo. Percebe que todos os slides eu estou usando a mesma fonte aqui. Então, isso daqui eu estou utilizando, criando uma repetição. Aqui em cima está o Instagram. Estou utilizando a repetição ali, o tema. Entendeu? Então, é isso. A questão da tipografia. É, igual eu falei ali. Eu vou uma por uma, mas, por exemplo, essa daqui. Essa que está escrito Modern. Ela é uma fonte serifada. Então, você vai utilizar ela para, igual você percebe, ou fontes de advogados, ou você percebe uma empresa que quer comunicar, por exemplo, talvez para empresários, né? É que pode utilizar, acredito que essas duas aqui, ó, para empresa séria, entendeu? Comunicar com empresários, por exemplo, de 30 anos para mais, ou você quer trazer o minimalismo. Então, isso tudo faz parte também, isso pesa muito também, né? Aí, igual eu tinha falado, Gucci, Prada, você percebe que tem essas fontes serifadas, né? Então, isso daí é proposital, né? Na verdade, nada é por acaso no design, né? Tudo é pensado. Uma fonte aqui minimalista, que é neutro, ela é neutra, ela é bastante usada. Aqui uma fonte script. Então, por exemplo, eu tenho uma expert aqui do nicho de brigadeiro, e o público dela é feminina. Então, eu posso utilizar essas duas fontes aqui, ó, por exemplo, uma fonte minimalista e uma fonte script, entendeu? Porque daí eu vou trazer um peso ali, o script, por quê? Porque ela traz um peso mais feminino, algo mais casual ali. Então, eu posso colocar por exemplo, o título, Seja Minha Convidada. Eu posso colocar Seja escrito em script, e embaixo, Minha Convidada ali do mesmo tamanho, entendeu? Então, isso daí é bem importante ter a combinação das fontes, né? Então, você pode usar até umas duas fontes. Eu aconselho até umas duas fontes em cada arte, entendeu? Itálico, a gente usa mais para citação, né? Então, artigo científico, é, alguma citação, etc, né? Script também pode utilizar para coisas elegantes.
Geométrico traz uma impressão mais retrô. Você percebe que fica mais difícil de ler, mas dá para ler, só que fica mais difícil, né? É diferente de, por exemplo, uma fonte sans serifa, que é sem serifa. Então você vê mais em logo de games, por exemplo, etc. Vamos abordar agora sobre a psicologia das cores. Cada cor, quando você bate o olho no seu óptico, vai lá para o seu sistema nervoso, que na verdade a gente enxerga por lá, né? Então, se você não sabia, na verdade a gente enxerga ao contrário, e o nosso cérebro ele traduz e ele inverte a imagem para a gente. Então, isso daí, enfim, eu acho muito interessante de se falar, né? Então, assim, a psicologia das cores. Quando você bate uma cor, assim, o olho, nessas três cores aqui, que são cores quentes, o que que remete para vocês? O que que vocês sentem ali? Podem abrir o microfone e falar, tá? Essas três cores aqui. Alguém tá aí? Traz mais. Certo, daqui. Traz mais. Como é que eu vou dizer? Não traz calma, ao contrário de calma. Sim. Agitação, uma sensação de movimento, talvez, de vai, faz, vai, tá acontecendo. Uhum, É, exatamente. tipo, eu relaciono um pouco com, tipo, eu me esqueci o nome agora, acho que é velocímetro. Tipo, quando a gente vê que tá no vermelho já dá aquela sensação de ansiedade, de querer, de ver aquilo e dizer, caraca, eu quero aquilo, tipo, quanto mais eu sinto isso, tipo, as cores do McDonald's também, tipo, eu me lembro muito, tipo, essa sensação de olhar e querer, isso, exato, como o Guilherme falou ali, de intensidade, de você ver que aquela é uma coisa forte, é assim, uma sensação de força. Boa, boa. Então, é exatamente isso, pessoal. Você vê muito isso daqui na questão da de ramo alimentício, né? Então, você vê Coca-Cola, você vê Fanta, McDonald's, Habib's, por exemplo, entendeu? Tem várias coisas. Por quê? Porque isso daí é proposital. Você às vezes bate o olho naquela cor e você pode até sentir uma fome, não sei, talvez, entendeu? Porque é uma cor aí que é diferente de você ver algum azul, algum verde que traz uma calma, confiança, entendeu? Então isso daí é proposital. Mas isso também não é regra universal, porque você vê, por exemplo, CNN, coisa de notícia. Às vezes eles. É que na verdade a CNN ele também tem a característica de trazer a notícia em tempo real, né? Então é algo meio urgente, entendeu? Então também faz sentido. O Pinterest, que é um site de notícias, você vê também às vezes ali as imagens em tempo real. Agora, outras coisas não. Às vezes você não consegue trazer muito sentido, né? Tipo, o Lego, o Nintendo, são coisas de videogame. Poderia ser um roxo, um azul. Mas eu não pesquisei a fundo, depois eu posso até pesquisar e trazer para vocês o porquê que, às vezes, se tem algum significado. Por que Nintendo é vermelha, por exemplo? Se alguém souber também, me fala, porque eu não sei, às vezes, essa regra não é universal, entendeu? Mas às vezes tem alguma coisa por trás ali. Talvez coragem, tipo assim, Nintendo. Para você lançar toda a franquia ali do Mario, etc., você teve que. O Mario é da Nintendo, né? Só para confirmar, às vezes eu tô falando besteira aqui. O Guilherme deve saber. O Guilherme tá por aí, né? Pô, o Mario é da Nintendo. Beleza. Como que fala seu nome? GCL, é isso? Sim, isso, assim que se pronuncia. Uma marca deve focar no máximo em duas cores? Olha, nem sempre, né? Às vezes, por exemplo, aqui você vê um azul, um laranja, um branco e um verde, entendeu? Só que assim, nas cores, é que eu não tô com gráfico agora, mas depois eu posso mostrar para vocês. Tem aquela questão das cores análogas. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo trazer aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, eu pergunto porque nesse processo, né, de criação de marca, eu já passei daquela sensação de, nossa, eu vou colocar todas as coisas aqui. Uhum, não, sim, sim, não. Então, ó, vocês estão conseguindo ver a aba do Google aqui ou não? Ou vocês estão vendo a Sim, apresentação? dá pra ver sua Tá. tela. Então, ó, as cores análogas, por exemplo, são cores tipo um vermelho, um laranja, elas conversam entre si. Agora tem um esquema também que são cores no círculo cromático aqui, são as cores complementares. Ou seja, deixa eu ver ali no caso da Fanta aqui. A Fanta tem o azul e tem o laranja.
né? Então, assim, você vê aqui, ó, o azul, mais ou menos aqui, e o laranja. Então, elas são complementares, entendeu? Então, às vezes, elas conversam. Agora, tem cores que não se conversam. Por exemplo, o azul e o vermelho. Percebe que tem algum um contraste ali entre elas? Então, enfim, tem gente que usa cores primárias também, cores secundárias. Mas, assim, a questão não tem uma regra. Eu acho que, assim, três cores tá ok, entendeu? Porque senão fica muito já muita cor. Aí às vezes mistura muita sensação, né? Tipo, a FedEx aqui tem um roxo e tem um laranja. O Whiskas é o roxo e o amarelo, entendeu? É da Ferrari. Aqui a Ferrari é italiana, né? Então tem uma bandeirinha ali da Itália ali. Mas é nada muito gritante, entendeu? Então, acho que dá para usar uma cor, dá para usar duas. Mas o branco aqui ele entra como cor neutra, né? O branco e o preto geralmente entra como cor neutra. Então, às vezes nem acaba contando muito, né? Mas tá, eu acho que é isso. Vamos lá, então, para as outras cores aqui de baixo, né? Que tem o verde, o azul e o roxo. O roxo, inclusive, a minha cor, a minha paleta de cor é oceano. Aí você pergunta por que oceano? Às vezes vai muito do sentimento da pessoa, né? Às vezes a pessoa gosta da cor, mas ela não sabe explicar, né? Mas às vezes é algo que ela tem dentro dela ali. Então, eu gosto do oceano porque ele traz um pouco de confiança, segurança. Só que eu acho o azul escuro muito pesado, então eu fui pro oceano, que é uma cor ali que eu vejo que tem um pouquinho de alegria também. Enfim, transmite com minha personalidade, né? Então, às vezes, se você. Vamos supor, você está com dúvida, você vai criar seu perfil no Instagram e você não sabe que cor você usar, você pode ver um pouco dessa psicologia das cores, né? Aí, às vezes, você pode até, em algum site, alguma coisa, ou até no Photoshop, não sei, no Canva, e você escreve ali, você faz um post ali, e pode fazer várias variações de cores. Daquela cor que você bateu o olho ali e você gostar, você pode usar, entendeu? Se tiver adequado com a sua personalidade, né? Então, assim, o azul, igual eu falei, ele gera confiança. O verde você vê em muitos logos, por exemplo, Starbucks, Greenpeace, Spotify, muito no ramo da saúde, essas duas cores juntas aqui, ó, o verde e o azul, tipo, como é que eu posso falar? Num hospital, numa clínica odontológica, você vê isso, entendeu? Porque eles querem passar isso. Agora, qual que é a sensação que vocês têm quando vocês veem, por exemplo, tem duas lojas aqui na cidade vizinha, que elas têm uma loja de calçados, que é vermelha e verde. Parece um tomate. Eu olho para aquilo e eu fico, por que que eles fizeram isso, entendeu? Será que é para chamar a atenção da pessoa? Porque não é muito comum, entendeu? Então, eu queria perguntar para vocês também, porque eu tenho essa dúvida. Vocês, por exemplo, entrariam numa loja de roupa que a fachada inteira fosse vermelha e a escrita verde, por exemplo? Poderia repetir? Tipo, eu não. Eu perguntei se, por exemplo, você entraria numa loja de roupa, por exemplo, que a fachada fosse vermelha e a escrita fosse verde, por exemplo? Tipo, eu acredito que é, geralmente as cores, tipo, significam como é que eu posso dizer? Tipo, a Gucci. A Gucci usa essa paleta de cores, né? Se eu não me engano, um vermelho, Qual? verde. A Gucci? Tipo, a Gucci usa essa paleta de cores, né? O bege, o vermelho e o verde. Deixa eu ver aqui. Tem essas cores aqui, ó. O verde e o amarelo. Mas é algo mais implícito ali, né? É diferente da Então, fachada, por exemplo. Quer ver, ó? Fachada, Gucci. Vamos ver. Percebe como é diferente? Aquilo tá na marca, na roupa. Mas às vezes em três linhas ali. Mas olha como é que é a fachada, por exemplo. Isso que eu tô falando da fachada também. Eu tô indo mais pro lado físico, entendeu? Eu não entraria numa loja dessa. Não entraria, né? Tá. Deixa eu ver quem mais aqui. O Citelli, por exemplo. Vamos perguntar pra ele. Não, eu também não é que não entraria, me chama a atenção, né? E aí você vê uma fachada da Gucci, traz modernidade, traz coisa, não Uhum. desmerecendo, mas o vermelho e o verde às vezes traz um pouquinho de brega, né? É, Tem sim. uma loja de roupas aqui na minha cidade. Eu sempre passo, às vezes eu falo pra minha namorada, ó, parece um material de construção. Porque as cores, todas assim, a loja inteira pintada e etc., tudo é amarelo e vermelho. Então, quando você bate o olho assim, principalmente a estrutura, etc., também lembra um pouco a material de construção,
Mas se você bater o olho, se você não olhar a vitrine, etc., você vai achar que é um material de construção. Dificilmente você vai olhar pelas cores e vai dar aquele sentimento que é alguma coisa sobre moda, sobre roupa, etc. Uhum. Então tem que analisar bastante também Geralmente, o que usar. geralmente o que eu vejo mais comum de fachada vermelha é mecânica e autopeça. É muito famoso ser vermelho. Então é o mais padrão que eu conheço. Fachada de loja, eu acho que já não é tão conhecido. Mas autopeça acho que é muito famosa e mecânico também tem muitos que são vermelhos. Para mim Uhum. remete mais a isso. Se eu entraria e fosse vermelho, talvez passaria mais confiança do que uma loja. Às vezes Então, supermercado também. Depende do mercadinho de esquina, às vezes vale também. mercado acho que é mais comum, né? Mas, por exemplo, na laboratório de análises clínicas, você vê história vermelha, você fica meio tipo assim, entendeu? Então, eu não sei se às vezes é proposital, se às vezes o pessoal não passou por isso, eu realmente não entendo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, tem imobiliária, é, enfim. Por isso que eu acho muito importante, né? Porque você bate o olho e você sente alguma coisa, né? Então, talvez daqui para frente vocês comecem a reparar mais isso nas fachadas, né? Não que você não vai entrar pela cor, mas enfim, algo que você transmite, né? E a lição que eu quero passar é isso. Às vezes, para você escolher uma cor, você tem que escolher com sabedoria, porque ela vai transmitir alguma coisa no subconsciente, entendeu? Aí aqui o roxo, né? Eu gosto bastante da cor roxa também. Inclusive ia ser minha paleta, só que tinha muito designer já que já estava com roxo. E eu vi há pouco que usava o ciano, né? Então eu queria, enfim, eu fui pro ciano mais por causa disso também. Isso foi um dos fatores, né? Mas isso não é regra também, não. Aí você vê a Vivo, por exemplo, você vê o Nubank, que é um banco que eu uso bastante, GNT, etc. Agora, é, eu pulei aqui a confiança, mas tem tipo o Intel, que é a tecnologia usa bastante também, a cor azul, justamente por a pessoa estar comprando a marca e estar confiando nela, entendeu? Tipo assim, eu vou comprar uma peça de computador aqui, eu vou confiar que que não vai dar pau no meu computador aqui, entendeu? É mais ou menos isso. Vamos por equilíbrio aqui. Ele traz mais uma neutralidade e uma calma. Então, Wikipédia, que é uma fonte de informações famosa aí, que você sempre pesquisava alguma coisa na maioria dos trabalhos escolares, você utilizava a Wikipédia, né? A Apple, ele usou muito por esse lado, porque é algo mais minimalista, é algo neutro ali. Tipo assim, a Apple, ela é uma das umas marcas mais fortes hoje em dia, que tem mais branding, porque eu acredito que a cor foi usada com muita sabedoria ali, entendeu? As cores, o design, eles vão muito pro lado do design thinking. Então, eles pensam muito, assim, na forma do design. Por exemplo, a Tesla, do Elon Musk. Eles também vão por esse lado, entendeu? Da questão da experiência do usuário, né? A questão do design, que ele é muito importante. O design do carro, por exemplo. O design, na verdade, tem em todo lugar, entendeu? Nessa, tem design nessa garrafa aqui. Tem design nesse copo, entendeu? Tem várias formas que dá para você utilizar. Então, enfim, é muito importante. Por isso eu gosto muito de falar design, porque ele serve para tudo. O pessoal às vezes acha, para arte e tal. Lógico, é um mercado muito rentável, mas ele está em todo lugar, né? Vamos lá, então, para a próxima. Senão eu vou ficar estendendo muito aqui. Já é 3h50 já. Eu achei que ia passar devagar, mas tá indo bem. Rebrand de algumas marcas. Então, você vê aqui, ó, a Globo. Era um catavento, né? 1965. Aí depois eles foram para um Globo mesmo. Inclusive, esse ícone aqui, você vê em sites, né? Você vê ícone para site, um web. Então, enfim. Aqui em 1974 já aparece o quê? O símbolo da Audi, né? Então, parece o símbolo da Audi, de vários círculos juntos. Parece até das Olimpíadas também. Em 1975 começou a ganhar cor. Até porque eu acredito que a TV antigamente não tinha. Era em preto e branco, né? Aí depois que começou a ganhar cor, o pessoal começou a trazer isso também para as logos, né? E vocês percebem que hoje em dia o pessoal fala que o mundo tá ficando cinza de novo. Porque, assim, vamos supor numa casa, quando você vai comprar uma casa, tem gente que gosta de, por exemplo, os móveis, os eletrodomésticos inox. É prata, é sem cor, mas é bonito, é elegante, entendeu? Então, normalmente o pessoal coloca algum elemento de decoração ali colorido para quebrar um pouco, senão algo fica um negócio sem vida, né? E a cor, querendo ou não, ela dá vida, né? Então ela transmite um sentimento ali. Aí depois eles foram para várias cores, tinha quase as cores do arco-íris ali, em 1988. Depois, em 93, foi para algo mais metalizado. Começou a entrar em moda o 3D, né? Então, os elementos 3D que tinha reflexo, tinha iluminação.
Eu não sei que ano que foi lançado o Blender, que é um aplicativo 3D, mas aí já começou a ficar famoso aí, né? 95 mudou pouca coisa, 2000 mudou pouca coisa, 2005 parece que jogaram mais a luz ali da forma da superfície para baixo. 2008 mudou pouca coisa também, mexeram mais no globo central aqui. E em 2014 foi algo mais assim, eu achei muito bonito, inclusive, porque você percebe que é algo metalizado ali, tem sombras, enfim, muito bonito. E a bola, ela é branca, né? Então traz um pouco mais do minimalismo. É o minimalismo com cores. Aí o 2021, o que aconteceu? Algo mais para quebrar, né? Foi com cores mais vibrantes, mais gritantes, que chamava atenção, entendeu? Então, tanto é que hoje em dia, se alguns vídeos que tem muitas cores passando ao mesmo tempo, que piscam muito, o pessoal até avisa antes do vídeo, porque pode causar epilepsia nas pessoas, entendeu? Por isso que a cor é muito importante pra gente. Aí depois teve a Pepsi aqui. é, Vocês percebem que era muito feio antigamente. Não tem como achar isso daqui atrativo, né? 1898. Aí depois eles mexeram no letreiro também, foram melhorando. Melhorou bastante, inclusive. Aí depois foram pra tampinha. Aí começaram a trazer mais o minimalismo ali, em 91, 92. Aí depois eles... Uma logo, ela pode ter fundo, tá? Só que uma logo com fundo nem sempre ela é aplicável. Então, por exemplo, se o cara colocar numa camiseta, não vai colocar, por exemplo, esse quadrado, esse background azul. Vai ter que mandar a logo em uma forma que fique transparente, entendeu? Então, assim, quando a pessoa pensa em fazer uma logo, ela tem que pensar também na aplicação. Por isso que a gente usa bastante mockup. Mockup, se tem gente que não conhece aqui, eu vou dar uma, só vou mostrar rapidinho aqui. O mockup é para como você vê como que ficaria aplicado. Então, por exemplo, eu faço uma logo. Eu quero ver como ficaria numa caneca, entendeu? Eu coloco no mockup ali. Aí eu é tranquilo de fazer isso daí. Os designers manjam bem ali, tá? Então, é bom para você ver a aplicabilidade da logo também, da marca. Aí depois a gente vai falar da Apple aqui, que aqui é uma logo bem, enfim, tinha uma árvore aqui, tem uma pessoa aqui e tem uma maçã que tá caindo ali. Essa maçã tá iluminada. Então, você percebe que algumas coisas que eu falei antigamente, elas vão nessas logos, elas fazem parte dessas logos aqui, entendeu? Não era algo muito. Era algo meio rebuscado, né? Aí depois a gente vai para as cores que eu falei também, ó, percebe? 1988 aqui, ó. E aqui 1976, 98, várias, tinha várias cores. Depois, em 2000, eles buscaram o minimalismo. Uma massa preta ali, pronto. É isso, tá? É isso. E depois, 2001, 2007, a gente vai para o quê? Para o metalizado, que foi exatamente o que eu falei que aconteceu com a Globo. A Pepsi, nem que todas as logos vão para esse lado, né? Mas todo mundo vê, por exemplo, o que está na moda. Por exemplo, hoje em dia, qual cor que está na moda hoje em dia? Tem a cor Pantone, né? Cor Pantone 2023. A Pantone é muito famoso hoje em dia pela questão das cores, né? Então a cor do ano é a magenta. Então, assim, muitas, muito designer, por exemplo, tem designer, e isso eu nem tinha parado para pensar, tá? Mas tem designer que vai usar no perfil, como ele trabalha com criatividade, ele pode usar também a cor do ano. Então, por exemplo, em 2023, eu vou usar o rosa no meu perfil, o magenta. Por quê? Porque é a cor do ano. Em 2024, eu vou usar o azul, entendeu? Então, enfim, tem vários insights aí. Vamos ver o que mais aqui. Aí depois, inclusive, a Apple, se vocês pararem para ver, elas voltaram para o minimalismo de novo. Então, Apple logo 2023. Tá vendo? Ó? Usa, tá vendo que voltou? Voltou pro minimalismo de novo? Então é assim que funciona, né? Vai e volta. Só não pode voltar para isso daqui, ó. 1976, né? Aí você não pode voltar para isso, né? Mas enfim. É, Passar para o próximo aqui. Significado das formas. Isso é muito importante também. Assim como as cores têm um significado, as formas também têm, tá? Então, um círculo ali, por exemplo, vamos supor uma clínica odontológica, que a gente cuida, por exemplo, aqui. A gente utiliza formas circulares porque quando a pessoa vai tratar, por exemplo, do seu dente, ela quer que os dentes estejam em harmonia, entendeu? Então, talvez a gente trouxe ali os... A gente trouxe uns circulares aqui, deixa eu ver se eu até posso... Se eu consigo mostrar aqui. Peraí. Ó,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, alguns elementos circulares. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ó, tem um círculo aqui, entendeu? Ó? Então, às vezes você usa isso daí, você está alinhado com a marca, né? Então, o quadrado ali, o círculo ele traz perfeição, harmonia, inovação, movimento, criatividade. O quadrado, ele traz confiança, estabilidade, honestidade, realismo, segurança. É algo mais, por exemplo, igual a pessoa fala, algo mais quadradão. Não tem muito movimento ali, entendeu? O triângulo é muito famoso porque ele tem vários símbolos. Por exemplo, a tríade, é, tem vários elementos que dá para utilizar. Perfeição, poder. Aí entra um pouquinho de arquétipo, né? Mas eu não vou falar de arquétipo, porque senão eu vou me estender muito. Talvez fique para uma próxima masterclass, tá bom? Inspiração, crescimento, suporte. Por exemplo, o triângulo parece uma montanha, entendeu? Porque ele tem uma escalada e tem o pico, depois tem a descida, entendeu? Então, enfim, talvez se você for fazer um logo de montanha, você pode usar um triângulo, por que não? O losango, ele é algo que tem algumas linhas ali também, ele tem 6 lados, então é perfeição, unidade, inteligência, sinergia, sabedoria, tá? Então, enfim, as formas, elas têm vários significados também. Agora, eu vou falar um pouco de como você vai falar com a sua persona. Então, vamos supor que você vai criar um perfil no Instagram e você ainda não sabe como você vai comunicar. Tem gente que às vezes só cria o post ali, mas não sabe por que está criando e nem para quem está criando. Então, é muito importante que você saiba para quem você está criando. Às vezes, você não vai criar o post para sua loja, mas você vai criar o post para o seu cliente, entendeu? Então, isso daí é muito importante, porque é isso que vai gerar engajamento, né? Então, é importante você falar com a persona. Então, assim, eu fui numa imersão presencial no começo do mês e ele fez buscar a nossa persona. Então, é algo que você tem que aprofundar. Então, por exemplo, o que que a sua persona come? O que que seu público come, por exemplo? Ah, eles gostam de carne. Então, eu vou postar no meu stories um churrasco ali para gerar conexão. Tudo tem que ser intencional, entendeu? Então, eu acredito que até na forma da cor, na escrita, na copy, isso daqui é um pouco complexo de abordar, mas acho que se eu conseguir passar por cima ali, vocês já conseguem virar uma chavinha ali, né? Porque a partir do momento que eu comecei a comunicar, no meu Instagram, eu ainda não tô postando muito conteúdo, porque a gente tá no crescimento de experts, lançamentos, etc, né? Então, às vezes a gente dá prioridade ali pro que o lançamento der certo, para depois o perfil, a gente pensa no perfil, né? Mas assim, quando eu for falar com a minha persona, quando eu for me posicionar, que é muito importante no digital também, é importante você saber como você falar, né? Então, você tem que saber a faixa etária, você tem que saber o que eles comem, você tem que saber o que eles assistem, você tem que saber o que eles gostam, entendeu? Porque daí você posta algum negócio ali, gera engajamento. É importante também, às vezes, você não sabe como pegar esses dados, cria um formulário, entendeu? E roda ali. Em muitos lançamentos, a primeira etapa que você tem que pegar, quando você tá com o público ali, por exemplo, tem um árabe que a gente rodou, né? Um lançamento. A maioria do público dele era feminino. Então, na página, a gente tinha que usar o quê? A gente não vai colocar foto de um homem ali, por exemplo, porque não vai gerar conexão. Então, a gente coloca o quê? Foto de mulher, a gente coloca não colocar cor rosa também, entendeu? Porque o nicho dele era de riqueza. Então, a gente usou, por exemplo, fundo preto e amarelo, fundo branco e amarelo, entendeu? Porque o dourado, ele submete a riqueza, né? Então, a gente fez isso. E na página de vendas, por exemplo, a gente colocou como, por exemplo, alcançar a liberdade financeira. A gente não vai colocar um homem ali levantando dinheiro para cima. A gente vai colocar o quê? A foto de uma mulher, entendeu? Porque isso daí vai gerar conexão com o público, tá? É, Antes de eu abordar, de eu ir para o último slide, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se tá ok até aqui, se vocês têm alguma dúvida na parte da persona, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo ok. O Afonso, ele perguntou se as paletas Tranquilo. seguem uma moda do momento. Existe isso para logo também? Sim, sim, até porque nas logos que eu tinha mostrado aqui, ó, deixa eu ver aqui, se eu conseguir. Nessas logos aqui, o 3D dele começou a entrar em moda, né? Então, deixa eu ver aqui.
Você percebe aqui, ó, tá vendo? Ó? Sempre segue a moda do momento, né? Nem sempre isso daí é uma regra clara, nada é regra universal, mas são princípios, entendeu? A Paula levantou a mão aí. Ali na questão da logo, é bom usar, tu falou até duas cores, né? Para a questão do design, tipo, fazer um post, alguma coisa também é viável usar menos cores? Ou depende? Também, porque assim, a gente usa ali, tem um expert que a gente estava usando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui também, a gente estava usando laranja, laranja e azul, e o branco também, entendeu? A gente estava usando laranja e azul, tá vendo? Deixa eu ver, outro aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, a gente está usando laranja, azul e o fundo ali. E o branco ele sempre vai ser neutro. Mas a questão é assim, se eu começar a colocar, por exemplo, um roxo aqui, se eu colocar um amarelo, vai ficar estranho, entendeu? Tem alguns posts que a gente não fez, mas assim, eu acho que tá bem conciso ali, eu acho que duas cores ali no máximo tá bom. Se elas conversarem entre si, talvez caber mais uma cor ali, não muito gritante, tá ótimo, né? O importante é que elas se conversem. Porque assim, o que acontece? Muitas cores vibrantes no mesmo post acaba ficando muito. Até pode ter o perigo de ser brega, né? Aí o que acontece? O público dele é feminino. Então eles falaram assim: ó, começa a trazer mais um roxo, um azul. Ah, esqueci de falar também o degradê. Por exemplo, eu posso usar um azul, um degradê com um roxo aqui. Porque são cores que combinam entre si, entendeu? Então não vai causar uma diferença muito grande, né? A gente colocar um degradê vermelho e azul aqui, aí vai ficar meio estranho. Mas é isso. Bom, deixa eu ver se teve alguma coisa mais no chat. Não. Então eu queria agradecer vocês pela palestra. Não foi assim muito longa, mas eu acredito que consegui falar de bastante coisa. O design é muito conteúdo para falar, não vou conseguir falar tudo agora, infelizmente. Mas quando surgir a próxima oportunidade aí, não vai demorar muito. Eu já vou pensando no próximo tema aqui já, também. Tá bom? Então eu queria agradecer vocês aí. Aqui tá meu Instagram, caso vocês queiram acompanhar para começar a postar conteúdo. E eu queria agradecer a vocês aí mais uma vez, né, pela palestra. Queria agradecer pela presença e a gente vai abrir agora para a questão das dúvidas, né? Isso aí, muito show, Andrews. Foi maravilhosa a tua masterclass. Eu aprendi muito e muito obrigada. Quem aí tem alguma dúvida sobre design, quiser perguntar, pode aproveitar agora, ou também quem quiser deixar já um feedback para o Andrews já pode falar também. Vamos lá, pessoal. A hora é agora. Muito obrigado aí pelo aprendizado. Tipo, eu que já tô incluso na área, mesmo assim, tipo, já fazia um tempo que eu não buscava uma aula, assim, uma coisa tipo desse nicho, assim, tipo, falando da história, falando do princípio mesmo, né? Coisa que a gente vê só no começo quando você está iniciando na profissão e ver, tipo, assim, agora novamente, tipo, com outra cabeça, com um pensamento mais profissional, é muito importante, tipo, foi muito importante. Muito obrigado aí pelo aprendizado e parabéns aí pela Masterclass. Foi show. Valeu, valeu. Obrigado pela presença aí, mano. Mas, ó, Obrigada, Andrew, pelo. Não sei, alguém pode falar? Alguém quer falar? pode sim. Obrigada pelo tempo disponibilizado. Eu gosto muito de aprender sobre esse tema e achei bem interessante. Uma pena que eu não consegui chegar no início, mas tudo bem. E eu tenho, né? Então, muito obrigada. Muito legal mesmo. E eu tenho uma pergunta, porque eu tenho enfim, tem um projeto engavetado, mas o meu foco é trabalhar muito em cima da roda da vida. Enfim, acho que é assim. Aí, pronto. Uhum. E aí eu tenho ela dividida em 4 áreas, né? Então as minhas cores predominantes, tipo, sei lá, azul, verde, vermelho e roxo, mas para trabalhar cada setor. E aí, quando eu penso assim, em termos de marca, isso me causa uma bela de uma confusão. Porque eu queria trazer a roda da vida de algum jeito na minha logo, né? Mas eu não consigo me desvencilhar de tantas cores. Porque, tipo, por exemplo, o roxo, ele retrata essa questão também da realeza, do patrimônio.
Por exemplo, o verde ligado com a saúde, o azul, então, enfim. Ai, não, isso é só uma confusão na minha cabeça que me incomoda, né? Caso assim você tenha algum. Mas por que você escolheu, por exemplo, a Roda da Vida ali? O que fez te gerar conexão? É porque, por exemplo, o meu sobrenome é Solinger, então o nome da minha marca é Sol Solution, tipo, que é Sol Solução. E Uhum, aí, dentro do Sol, a própria roda da vida, como se fosse o símbolo do Sol, entendeu? entendi, entendi. Então, quais são as cores mesmo? É roxo, verde. Roxo, verde, azul e vermelho. Quando eu fiz essa questão de cores complementares e o complementar ficou mais Tá, um rosa, assim. Um tá, rosa, tá um bom. rosa. Agora, ó, eu vou trazer uma solução para você que é bem simples e minimalista. É, Talvez, vocês, por exemplo, você poderia escrever. Porque assim, as cores, elas são importantes, mas elas não precisam estar presentes em tudo. Então, por exemplo, você pode colocar, escrever. Chama a sua marca mesmo? seria tipo Sol Solution, que seria Sol Sol Solution. Solução. Você pode ser Sol Solution e colocar, por exemplo, sei lá, é um exemplo, tá? Mas 5 círculos de cada cor. Bem discreto ali, entendeu? Tipo assim, bem pequenininho. Aqui eu não consigo mostrar agora. Depois eu posso fazer um exemplo e eu mostro pra você. Entendeu? Ah, entendi, E entendi. daí, a letra do Sol Solution pode ser, sei lá, só roxa ou só preta, entendeu? No fundo, Aham, no fundo branco ali. Aí você coloca algum elemento ali, tipo assim, por exemplo, 5 círculos, é um exemplo só, tá? Mas bem pequenininho, aham, bem sutil ali. E daí você consegue trazer as cores da marca ali de um sim, jeito que não fique tão chamativo, não tão brega, né? Então dá para trazer o minimalismo. É um desafio? exatamente. É, mas acho que já deu para dar uma clareada ainda. Que legal, amei. Obrigada. Sensacional. Aproveitando, já interrompendo um pouquinho, GCL, se você quiser fazer uma logo com ele, chama ele no privado lá, que ele vai dar um help. Como você está dentro do clube, ele já faz um desconto para você. É, enquanto o pessoal da L3 Tá Club ainda. bom? Eu nem falei isso porque eu nem queria fazer pitch aqui, né? Porque é a minha primeira masterclass, mas sexta dia do pitch, né? Então, Exatamente, muito bom. Eu já vou fazer, já vou dar o meu feedback. Muito top a aula. Como eu até coloquei no grupo lá, tem muita gente que quer ganhar dinheiro, só pensa nisso e esquece dos fundamentos, né? Acho que entender a base, que nem um outro companheiro falou ali, eu já não sei quem que foi, não sei quem que falou, mas olhar hoje em dia de novo para os princípios, tendo uma outra maturidade, uma outra mentalidade, né, com um certo profissionalismo, te faz crescer muito mais rápido. Então, foi um conteúdo assim fundamental, acho que foi essencial. Aula muito bem feita, bem dinâmica, e você saiu muito bem, Andros. Parabéns. valeu, muito obrigado aí pelo feedback, aí, pela oportunidade. É porque, assim, é bom eu coletar feedback, porque a gente vai melhorando cada vez mais, né? Eu tô, assim, tem gente que não consegue dar masterclass porque é travado. Só que eu acho que na vida, os caras de pau saem melhor, sabe? Porque eles não têm vergonha. Assim, no começo, assim, da minha vida, eu era menos tímido. Aí depois eu fui no colegial, fiquei tímido. Agora eu tô voltando de novo a destravar minha comunicação. Porque, assim, a comunicação é algo que faz você chegar em lugares que você nem imagina, né? Então, por exemplo, como que os atores ganham dinheiro? Com comunicação ali, atuando, entendeu? Então, assim, tem gente que consegue ganhar dinheiro só através da voz. Eu acho isso muito interessante. Por isso que eu acho que, assim, o design alinhado com a comunicação também eu acho muito importante. Por isso se vocês puderem dar o máximo de feedback aí para mim, eu queria pedir para vocês, né? Por exemplo, quem tá aqui na aula ainda, tá o Citério, tá o Edmar, que eu não vi a voz dele ainda, tá o Thiago, parceirão aí, tá a Ilha Marcela, tá o JP, né? Então, enfim, é isso. E eu acho que a retenção também foi boa, né? Porque entrou o quê no começo da aula? 13 pessoas? 12? Não lembro. Agora a gente tá com 11. Então, enfim. Eu tenho uma dúvida. Você falou dos atores que ganham só com a voz. Engraçado é as pessoas que ganham fazendo piada pros outros, esses trouxas aí. As pessoas da vida. É porque o JP, galera, ele é humorista, ele faz stand-up, ele tá fazendo stand-up aí em São Paulo. Então, enfim, eu acho isso muito, muito bacana, sabe? Muito foda. Não, eu queria agradecer a aula. É muito legal ver o seu crescimento, porque eu pude acompanhar mais próximo.
porque a gente fez faculdade junto. Então é muito legal ver o seu desenvolvimento desde os 20 anos até o momento que você se encontra agora. Está muito grande nesse mercado. E eu tenho uma dúvida, a gente já trabalhou junto mais de uma vez. O Endros foi um cara que já fez muita arte para mim em relação a show de comédia stand-up. Inclusive, as minhas maiores conversões foram nas artes dele, isso eu posso dizer que é um fato. Mas eu tenho uma dúvida hoje em dia, que hoje as coisas estão muito rápido, né? O Reels é muito forte, mas eu quero ir para o lado do design, que é a sua especialidade. Se fosse você hoje, fazendo para um nicho de pessoas que querem consumir comédia stand-up, qual seriam os primeiros passos que você ia analisar para montar um design? Por exemplo, quando a pessoa está naquele loop de rodar o feed do Instagram, sabe? Esse é o nosso ponto principal. Ela precisa parar para ver a arte. Porque eu posso falar que shows tem em todo lugar. De comédia hoje em dia é muito mais que é um boom que cresceu. Então, qual seria a sua estratégia de tipo, esse design, essa fonte, isso aqui vai parar a pessoa por meio segundo para ela a CTA, né? Que é ação, mas a primeiro é o ponto de vista, o PDV dela, para ela poder parar esse meio segundo. Porque eu faço hoje em dia, mas eu preciso ter várias opiniões para poder chegar numa conclusão legal. Assim. Então, eu queria saber, no seu ponto de vista, que a gente já trabalhou junto, o que você faria? Qual seria a ação que você tomaria? Tá. Primeiro que assim, o stand-up, ele cresceu muito, né, ultimamente, nos últimos anos aí. E, cara, o design eu utilizaria mesmo só para arte mesmo, porque assim, o forte do stand-up, na verdade, é o Reels ali. É você postar no Os Instagram, vídeos. no YouTube Shorts e no TikTok, né? Até pode ter até alguma coisa no Kawaii, né? Por exemplo, tem um cara que eu tô acompanhando que tá aparecendo bastante no meu YouTube Shorts, é o Gil Lisboa. Ele é bem autêntico do jeito dele. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa que ela é boa e ela é autêntica, e eu sei que você é bom e você é autêntico, é só questão de você. É, é questão de tempo, é só você fazer os shows ali mesmo e postando. Pode ser que em um ano você estoure muito, pode ser que você estoure em 5 meses, entendeu? É um trabalho de formiguinha, ele tem que ser consistente, como em qualquer área, né? Mas, assim, para escolher o design, o que é o stand-up? É alegria, né? É alegria, é comédia, é risada. Então, cores quentes, talvez, igual você já vem utilizando, pelo que eu lembro, eu vi que você utilizava cores quentes. Agora, se você quiser chamar atenção, faz um teste. Você que manja de tráfego também, você roda tráfego, faz um post com cor quente, uma com cor fria, e vê qual converte mais, entendeu? Por exemplo, outra coisa que o pessoal também faz nos criativos, eles usam ilustração. Por quê? Porque nos criativos você vê muita pessoa. Talvez se fazer uma caricatura de você, por exemplo, ali, pode Show funcionar, de bola, entendeu? nunca tinha pensado nisso, é uma Uma boa. caricatura ali, Caricatura, eu vou anotar, é, ilustração, porra, é bom mesmo. você consegue usar no criativo daí. Questão da tipografia, não sei se é algo também muito brega, né? Até porque a comédia não é brega, né? Mas ela é alegre. Então talvez ele pesquisar algumas fontes minimalistas e uma fontezinha alegre ali só para dar um contrastezinho ali na fonte, sabe? Eu acho Sim, legal. Mas enfim, dá para você trabalhar também com cores quentes, etc. Cores neutras também. Igual você já vem trabalhando aí. Eu acho que a estratégia também, né, dando minha opinião, é, tipo assim, seria focar muito na questão de agenda, né? Eu digo mais questão de design, na questão de agenda. Quando você for fazer algo de agenda, foca, tipo assim, em chamar o máximo de atenção possível. Tipo, eu acho que minimalismo já não caria bem, porque teria que ser realmente algo que a pessoa olhasse e visse ele no feed e chamasse a atenção dela. Então, talvez uma manipulação, contratar um bom design para ele fazer uma manipulação boa, sabe? Tem alguns exemplos disso, que até aquele carinha da Praça é Nossa, eu esqueci o nome dele agora, o design dele é muito bom de agenda. Então, por exemplo, quando a pessoa está rolando, principalmente você joga no tráfego, você joga na agenda, você joga uma agenda assim, tipo, que chama atenção pra caramba, exagera mesmo o no Matheus efeito, Ceará. nas coisas. Matheus É Ceará. esse mesmo. As artes Ele é dele é bom muito mesmo. boa. Nesse exemplo mesmo, tipo assim, focar bastante nas agendas das artes dele. Essas daí não, mas essa para baixo aí. É que agora ele tá com outro design. Mas tem algumas para Não, ele baixo tá, agora ele que tá, eles ele estão tá bem. rodando com o solo dele. Ele foi em Avaré, eu conheço ele. Ele tá com um design bem. Não Então, sei se mas é que eu linha quero. ponto, é esse. É bem Sim, mesmo. então, o que eu quero dizer é que chama muita atenção. Então, por exemplo, para o seu nicho, acho que seria legal chamar atenção nessa de agenda e a pessoa rolar, entrar no seu feed e ver seu trabalho, entendeu? Tipo, pô, gostei dessa arte, vamos conhecer o trabalho do cara. Aí ela entra e tá lá, seus reels,
sabe, o seu trabalho. Começar a ir Mas tem que ser pro modo algo. temático também, né? Ó, temática que eu... Exato, é isso, manipulação mesmo, tipo, algo que é fora da curva, tipo, pô, É, você bate o olho, você vê um cara do lado de uma cabra ali, por exemplo, você fala, cara, o que que é isso, entendeu? Vou parar um pouquinho para ver. Aí, por mais que a pessoa às vezes nem te conheça, por exemplo, a gente bate o olho, a gente conhece, mas vai chegar a pessoa, entrar no seu perfil, vai olhar seus reels, vai olhar seu trabalho, aí você tem que bater forte em outros formatos daí. é. Sim, perfeito. É isso. Boa. Nos ver tem... Obrigado. Parabéns, Andrews, mais uma vez e vamos trabalhando junto. E legal que você tem desenvolvido até agora. E muito legal a L3 Club, eu não conhecia. Vou passar a acompanhar bastante agora. É, inclusive, meus Zera. parabéns, viu, meu irmão? Foi bom demais pela primeira. Espero ver muitas mais aí, inclusive um dia presencial também. Vamos lutar para isso. Aí sim, hein? Aí sim. Muito, muito obrigado. Eu até ficou, sei lá, cara. Elogiado, Saber como emocionado, reagir. porque às vezes a gente é difícil dar o primeiro passo, sabe? Às vezes a gente pensa, será que eu sou bom o suficiente para dar uma masterclass, por exemplo? Mas é igual eu falei, né? Tem muita gente às vezes que não é porque você tá na área que todo mundo vai saber. E às vezes tem gente que tá na área e às vezes não. É assim, eu podia falar de muitas coisas mais complexas, mas assim, a gente tem que dar o primeiro passo, não adianta. Por isso que eu queria agradecer de novo mais uma vez todos aí, o pessoal que já me acompanha, o pessoal novo aí, queria agradecer muito, tá? Muito obrigado. E se tiver mais alguém mais para falar, à vontade. Eu acho que foi muito bom, viu, Andrés? Parabéns aí, principalmente pela primeira, né? Isso. E crítica sempre vai ter, se vier alguma, né? Mas você tem que focar bem nas coisas boas, né? Que realmente a apresentação, para o meu entendimento, foi muito boa, muito conhecimento. Parabéns. Muito obrigado, Citéria. Uma pergunta, você tá assim no marketing digital ainda ou não? Não, eu estou começando a me envolver no marketing Boa. digital. Entendi. Boa. Beleza. Ah, então essas palestras assim, são bem importantes ali, porque a gente pega desde o do começo ali, sabe? Então, às vezes, quando você bater o olho, ver um post ali, você já vai lembrar de alguma coisa ali. A minha intenção, na verdade, a intenção de quem palestra é essa. A pessoa bateu o olho ali, igual eu falei da fachada. Talvez vocês não vejam mais as fachadas igual vocês olhavam hoje, né? Vocês talvez reparem mais. Mas a gente que é designer, a gente repara em tudo. Repara em embalagem, repara em fachada, repara em tudo, em tudo. A gente vive isso, né? Mas às vezes o consumidor ele não tá nem aí. Mas é algo que é pensado para ele, né? Sim. Oi, Andrei, parabéns, gostei da aula. Eu acredito que como essa. Tá dando para ouvir ou não tá? Tá sim, pode falar, pode falar. Então, parabéns pela primeira aula. Eu acredito que se essa foi assim, imagina as próximas. Então, foi um aprendizado, como os demais falaram, foi riquíssimo, porque, assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, a minha primeira vai ser bem difícil, então, assim, a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar, ou então a gente acha que todo mundo já sabe o que a gente vai falar. Mas o óbvio, o simples precisa ser dito, porque às vezes a gente esquece, como esse outro colega falou aí, que às vezes ele viu isso no início, mas agora com outra mentalidade, a gente já tem outro olhar. E como a própria palavra de Deus diz, não tem nada novo debaixo do sol. Então, tudo a gente está recriando, né? Então, a inovação ela só vai ser feita com algo que já existe. Então, essa visão que você Ó, trouxe, mesmo que você ache assim que seja simples ou que precisa melhorar, eu acredito que a gente está sempre nesse processo de melhoria. E só da gente estar fazendo já é um grande avanço. Pense aí que se você está começando agora, e tem gente que nem começou ainda, então a gente está na frente de muitas pessoas, e não é que a gente está competindo com elas, mas eu penso assim, a gente sempre tem que estar pensando que só de eu estar fazendo, eu estou na frente de muitas pessoas que nem vão fazer. E aí acaba que elas estão deixando de crescer e também dando mais oportunidade para a gente que está ali testando, né? Então, assim, tudo eu vejo como um teste e a gente vai acertando, vai ajustando. E o que você trouxe foi rico, como você mesmo falou aí, dessa visão da gente ter sobre as marcas, sobre as coisas do dia a dia da gente, que às vezes a gente passa despercebido, mas elas estão passando a mensagem para o nosso subconsciente que às vezes a gente nem percebe. Então, ter esse olhar mais crítico também nos traz, entre aspas, uma blindagem para a gente não ser seduzido por qualquer coisa, mas sim ter um olhar mais seletivo e indo mais para a excelência, né? Então, parabéns. Imagine as próximas, vai ser melhor ainda. Muito bom, muito bom. Faço das suas palavras as minhas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem o JP. Não, a Gisele levantou a mão e JP. Sim, eu queria só dar um feedback, assim, por exemplo, eu já havia estudado bastante sobre essa questão das cores,
Mas algo que eu aprendi hoje e que super eu achei. Eu falei, então é isso. Eu acompanho muito o Elton Euler, que ele foi um dos fundadores do Corpo Explica. E quando ele desenvolveu a questão do símbolo do GPS, que é o projeto que ele desenvolveu hoje, eu ficava olhando aquele triângulo. É o nome do projeto que é GPS escrito dentro de um triângulo. Mas até então eu não entendia, mas quando eu olhava para aquilo, nossa, mas que, né, sensação de poder, aquela coisa que a imagem do triângulo traz, e aí eu, nossa, tipo, a ficha caiu, né? Foi basicamente isso. Isso foi um dos insights mais legais, assim, que me chamou a atenção hoje. Pô, não, maravilha. Isso aí mesmo. As formas, elas às vezes têm um significado, a gente nem sabe, a gente nem imagina, né? Sim. Então, é muito bom passar por isso também. Por isso que é bem. Eu tinha que colocar isso aí. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, acho que é o Edmar, não é? Deixa eu ver. Obrigada. Essa eu quero dar a vocês aí também, quero dar um feedback aí também. Esse mundo das cores é muito bacana, né? Se você observar, né, a própria natureza, né, que Deus criou, vocês veem aí tanta cores bonitas, a gente vai no alto da serra, essas coisas todas, a gente vê tanto colorido, aquelas orquídeas, que são mais bonitas, e aquilo chama a atenção da gente, a cores influencia muito a gente, né? Isso mesmo. Você está certíssimo aí, bacana demais. Eu gostei demais hoje dessa Masterclass hoje, porque eu observo muito. Uma coisa também que eu olho, quando dá aquele sinal daquele arco-íris no céu, não sei se vocês já perceberam, aquela cores ali, quantas cores ali, né, desenhado ali, que tem coisa mais bonita, né, tem no céu ali, aí é uma coisa, né, maravilhosa. E para nesse texto, e tô, é, Tá cortando um pouco, né? Tá cortando um pouco aí. Sim, tá cortando um pouco o áudio, Edmar. Deve ser ah, internet. tá, porque por causa da minha internet aqui, deve ser. Beleza. Não, mas obrigado demais. Acho que ele caiu aí, mas eu queria agradecer aí. O JP levantou a mão de novo aí. Ou será que Não, esqueceu de eu vi que tá abaixar a mão? ligado. É, Tá, né? tá com dor no braço, hein, rapaz? Abaixa a Não, mão aí. não, 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 não. Eu tenho algo para falar assim. Era só Ah, para complementar que a moça falou que criatividade, algo assim, é uma junção de várias coisas. E é a verdade, porque a gente pode ver o case do Steve Jobs, que era uma junção de tudo e fez o telefone, o smartphone. Então, eu acho que é isso, se eu não me engano. E eu fico muito feliz de você estar fazendo a sua junção de várias coisas que você aprendeu e fazer essa masterclass. Inclusive, tem um livro muito bom que eu indico para as pessoas. São dois, na verdade. A História da Propaganda Mundial, que fala muito sobre isso, e Roube como um Artista. Esse é muito bom. Então, que na verdade tudo é isso. Tudo é uma junção de coisas para novas ideias. Basicamente é sim, isso aí. sim, show de bola. Obrigadão aí. Turma, para a gente poder estar encerrando, a Paula vai fazer o encerramento aí. Gostei muito do feedback de vocês. O André já deu para perceber que está no caminho certo. Para vocês conseguirem colaborar e conseguir incentivar que outras pessoas do nosso projeto possam vir participar, é muito importante, de extrema valia, que todos esses comentários que vocês trouxeram aqui, vocês comentem no nosso grupo. Nem que seja uma frase curta, porque aí outras pessoas, as 100 e tais pessoas que estão no grupo, elas vão ver aquele feedback e vão falar assim, putz, eu perdi essa aula, deveria ter participado. E aí, na próxima vez que o Andrews der de novo uma outra aula, eles vão querer entrar. Então, coloque um comentário, uma frase. O que você achou da Masterclass de hoje? É coisa de menos de 1 minuto. Isso já consegue nos ajudar muito, tá bem? De qualquer forma, quero agradecer também a presença de todos. Quem entrou hoje, né? Seja muito bem-vindo no nosso projeto. E bora para cima. Qualquer coisa pode contar comigo, com o Andrews ou com a Paula aí, que está na linha de frente do nosso projeto. Tamo junto e a gente se vê em breve. Show de bola. É isso aí, pessoal. Se quiserem postar, tirar um print aí, me marcar e marcar L3 também, é bem-vindo. Isso aí, deixa só encerra o compartilhamento da tela, Andrews, para eu tirar uma foto aqui
do pessoal. Quem Então, puder abrir a câmera agora, abre aí para dar um sorrisão pra gente. Rapidinho, só para eu tirar uma foto aqui do pessoal. Todo mundo olhando para cá. Fechou, então, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigada, Andrews. Foi sensacional. Muito obrigada a todos que puderam participar. Bom final de semana para vocês. Aproveita o restinho do dia. E segunda-feira, semana que vem, temos mais Masterclass. Segunda-feira vamos ter uma Masterclass com o Nicolas Manzi sobre fidelização além da transação. Como transformar clientes em defensores da marcas e aumentar o seu LTV. Vai ser muito show. Eu não vou estar aqui, mas vai estar o Rodrigo. Eu tenho um compromisso. Daí o Rodrigo vai recepcionar vocês e conduzir a Masterclass. Então, mas na quarta eu já estou de volta e sexta-feira e terça temos Hot Seat também. Então, um bom final de semana para vocês. Muito obrigada. Se vemos por aí. pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pelo comparecimento aí.